A paz do Senhor Jesus Cristo para vocês, meus queridos. Quero falar hoje um dos textos mais lindos sobre o ministério pastoral e a igreja. 1 Pedro, capítulo 5. Venha participar conosco. Todos os domingos temos 5 cultos aqui neste templo, da Rua Cassiano Campolina 360. Se não der para você vir aqui, vá em uma das missões. Se não der para vir no domingo, venha durante a semana. Todos os dias da semana temos cultos abençoadíssimos. E domingo, 7h30 da manhã, depois 10 horas, depois às 14h30, depois 17h30 e às 20h15. Você é meu convidado para estar aqui conosco. Já estou aqui na igreja há 44 anos, 43 anos, caminhando para 44. Vai ser muito bom ter você. Olha o que diz a palavra de Deus. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, Pedro, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro viu Jesus. Ele andou com Jesus. Ele negou o Senhor Jesus, olha. E ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Olha, pastoreai, isso é para o pastor, meu Jesus, o rebanho de Deus. Primeiro ponto, o rebanho pertence a Deus. O rebanho, tem gente que fala assim, é uma expressão comum que não é nem por pecado. A minha igreja, muitos pastores falam isso, até muitas ovelhas falam, a minha igreja. Eu não abandono a minha igreja. A minha igreja. Não, a igreja é do Senhor. Pastoreai o rebanho de Deus. Então eu vou pastorear o rebanho de Deus, que há entre vós. Então é uma palavra para o líder, para o pastor. Eu não posso ficar pastoreando aqui, eu querer pastorear uma pessoa que não é do rebanho de Getsemane. Várias pessoas me procuram e dizem assim, pastor Jorge, eu queria que o senhor me desse um gabinete pastoral. Eu preciso. Eu falo, mas qual igreja você é? Aí eu sou da Lagoinha. Não, então você tem que conversar com o pastor de lá. Ó. É importante você conversar com ele. Eu sou da Oitava. Não, lá você vai conversar com o pastor Geril, alguém de lá. Né? Isso eu aprendi na minha juventude, que eu devia ter ética. Eu devia pensar seriamente quando eu tivesse que aconselhar alguém ou também buscar ajuda. Né? Eu me lembro de um pastor que me convidou para fazer parte de um plano de traição contra o pastor da igreja, na época o pastor Glauco. Aquele pastor me chamou e falou, Jorge, você tem muito futuro, você é um jovem aqui da igreja, e eu estou pensando em começar um ministério, não é para agora não, mas eu quero que você venha comigo, você e sua esposa. Eu falei, não, eu não... quando você tiver sua esposa, eu era solteiro, era um jovem, eu vou querer que você venha porque você tem um futuro brilhante. Eu falei, não, pastor, eu não faço isso, não. Eu vou ficar quietinho aqui com o meu pastor. Olha, eu não tinha nem noção ainda do que Deus tinha para mim, mas eu já percebi a malícia daquela pessoa. Então, eu hoje, pastor, quase 50 anos de pastoreio, 50 anos já como pastor, então eu aprendi isso aqui, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, pertinho de você e não de outras pessoas, não por constrangimento, mas espontaneamente. Eu não sinto que é um castigo eu ser pastor. Eu não sinto que Deus está com um chicote na mão para eu ser pastor. Eu tenho que pastorear espontaneamente, como Deus quer. Está aqui na palavra de Deus. Tomara que o texto esteja aí, o versículo 2 do capítulo 5 de 1 Pedro. Ele já estava velho, bem idoso, ele está dando uma orientação aqui para a igreja. Está dando uma orientação para os pastores da igreja. Ele está dizendo, olha, espontaneamente como Deus quer. Olha o que é mais do versículo. Não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Ninguém gosta que os outros façam alguma coisa para nós com má vontade. É fácil ver quando alguém está com má vontade.
Você pede alguém para pegar alguma coisa para você, a pessoa, não, toda hora, tudo eu, né? Você pede algum favor, a pessoa não vai com aquela alegria, aquele funcionário desanimado. Então, isso é muito ruim. Aqui, olha, espontaneamente, não como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que foram confiados a você, pastor, a mim, não como dominadores, antes tornando-nos modelo do rebanho. É lógico, eu fico triste quando uma pessoa sai da igreja de Getsemane. Eu não bato palma. Eu não fico assim, que bom que você saiu. Não, eu fecho a cara. Eu amo o rebanho que Deus me confiou. Eu amo. Algumas pessoas já até disseram, o pastor Jorge fica bravo quando a gente sai da igreja e vai para outra igreja. Não, a pessoa foi para outra igreja, ela está dizendo que não quer nada comigo. Ela está dizendo que não está legal. A não ser quando uma pessoa me diz, pastor, ora, porque meu filho começou a namorar alguém. Pastor, eu mudei, tem uma igreja ao lado da minha casa. Agora, quando a pessoa ela está sendo ingrata, pastor, eu queria que o senhor me abençoasse para eu ir. Não, você já orou, você não me pediu oração, você não falou nada comigo. Agora você já decidiu, você quer que eu abençoe uma coisa que está errada? Então está escrito aqui, olha, antes tornando-vos modelo do rebanho. Eu vou prestar conta do rebanho. Eu vou ter que dar a minha vida totalmente para o ministério. E por isso que muitos de nós, pastores, erramos, que nós ganhamos muitas pessoas para Jesus e perdemos a nossa família, que já aconteceu com milhares aí, e por pouco não aconteceu comigo. E eu tenho que continuar vigiando para colocar o rebanho todinho lá na direção de Deus, na direção certa. Ora, o pastor, então, verso 4, olha, logo que o Supremo Pastor, Jesus, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. O verdadeiro prêmio do pastor não é um Volvo, não é um BMW, não é um carro de 500 mil, não é o prêmio do pastor. Isso é um prêmio aqui da terra, tá? O prêmio que nós vamos receber é de Jesus, é lá na glória. Quando nós estivermos, então, recebendo o galardão, o presente, por termos exercido o ministério com ousadia, com intrepidez e com amor. Então aí, olha, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então você que é ovelha, ajude o seu pastor. Você não quer ficar naquela igreja? E vai sair? Sai com elegância, sai com cristianismo, porque ele te ama. Você vai para outro lugar, vai na paz. E antes, fale com o pastor, para ele poder orar por você. Por quê? Porque ele vai ter que prestar contas de você. Ele vai ter que falar com Deus. E uma oração de um pastor é muito séria. Se ele falar, pastor, fulano de tal me entristeceu, fulano de tal, quando precisou, eu estava ajudando, fulano de tal, Se ele fizer essa oração, é muito ruim para você, vai travar a sua vida. Então a gente não domina o rebanho, porque o rebanho pertence a Deus, mas nós somos humanos. Então a gente pode fazer tudo na luz, podemos viver tudo caminhando segundo as Escrituras, exercer o ministério com prazer, com unção, mas tendo também ovelhas que nos respeitem. Então é uma via de mão dupla. O pastor respeita as ovelhas, fica triste. Agora, o que eu notei também, de uma pessoa falou comigo assim, pastor, eu estou saindo da igreja porque eu estou indo agora para um outro lugar, que eu quero conhecer uma mulher em tal lugar, em tal igreja. Lá tem muitas mulheres e tem umas mulheres ricas lá, umas coroas ricas lá, e eu quero encanar minha perna. Eu falei, mas esse é jeito de uma pessoa aí sair de uma igreja? Ele sabia de um ministério com umas mulheres que tinha lá, e ele me falou isso. Eu falei assim, olha, pastor, você vai voltar breve aqui, porque você não sai andando atrás de mulher, não, procurando uma que já tem uma aposentadoria boa, que tem um patrimônio. Não é assim. Está vendo o jeito errado? A outra já sai, eu estou indo em tal lugar. Não. Olha, o rebanho é de Deus. O
O que eu tenho que fazer é abençoar você, pedir a Deus que te ilumine e você ser uma ovelha linda de Jesus. Toda boa ovelha será certamente um bom pastor, um bom diácono, um bom evangelista, um bom patrão. Deus te abençoará. Então o rebanho pertence a Deus. Pedro usa a palavra rogo, rogai, isto é, se prostrem diante de Deus, clamem a Deus para que Ele mande pastores, obreiros para a sua seara. Aí Deus vai mandar. Que Deus te ilumine, que você exerça o ministério pastoral na unção do Espírito Santo, com graça, com alegria, e que ser pastor não seja um peso para você, não seja algo terrível que vai acabar com seus anos de vida, mas que seja algo prazeroso e o maior presente é você ver as ovelhas melhorando no ministério, na vida, profissionalmente, familiarmente e em todas as áreas da vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, palavra do Senhor para nós, Êxodo, capítulo 20, versículo 1. Então diz assim, Êxodo, versículo 20. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais, os filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas sou misericordioso com 1000 gerações dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Feche seus olhos. Toda concentração agora naquilo que o Senhor vai falar. Pai, em teu nome, ó Deus, que nós estamos aqui. Senhor, nesse momento que vai ser ministrada a tua palavra. Que seja, ó Deus, o teu Espírito Santo falando através das nossas vidas, que não haja acusação, ó Pai, das trevas contra as nossas vidas, contra a nossa igreja, contra o altar do Senhor. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus nos lava. Que seja quebrada agora e desfeita toda operação das trevas, toda resistência nas regiões celestiais, ó Pai. Em nome de Jesus, o sangue do Senhor tem poder, ó Deus. O sangue de Jesus tem poder. Vai guardando, ó Deus, as nossas casas, as nossas famílias. Essa é a igreja do Senhor. Esse é o exército do Senhor que se levanta aqui nessa estrutura, ó Pai. Então todo levante das trevas, toda oração contrária contra a nossa igreja, contra a nossa casa, contra a nossa família, que seja desfeita e quebrada em nome de Jesus, Senhor. Toda resistência na mente, Senhor, toda resistência nos nossos filhos, nos nossos cônjuges, nos nossos familiares, que seja quebrada agora em nome de Jesus. Envia os seus anjos, ó Deus, nos lares, ó Deus, os seus filhos. Envia, ó Deus, anjos guerreiros, anjos ministradores, ó Pai. Que o teu sangue, ó Deus, esteja cobrindo, Senhor, também as nossas vidas aqui, a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Nós somos do Senhor Jesus, nação santa, nação eleita, Pai. Por isso, nesse momento, nós não aceitamos distração das trevas. Que haja um recuo, que a nossa mente, ela seja agora alinhada com a mente do Senhor. Nós temos a mente de Cristo, Pai. E que esse alinhamento venha gerar uma conexão com as regiões celestiais. Que possamos receber a revelação do teu trono para as nossas vidas.
vidas, que seja, ó Pai, ministrado aquilo que o Senhor quer nos revelar para esse tempo, para essa estação, é o que nós pedimos, então que seja somente o Senhor falando, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Aqui, o povo de Israel tinha saído do Egito, e eles estavam num momento agora de jornada com o Senhor. Era um momento onde o povo seria colocado à prova. E nesses versículos aqui o Senhor fala da aliança que Deus tem com o povo. Então o Senhor quis mostrar aqui para eles que o Senhor tinha uma aliança. E que essa aliança não poderia ser quebrada. O Senhor, Ele se manifestou como Deus. Foram quase 400 anos de prisão. 400 anos eles clamando ao Senhor por um libertador. O Senhor manda Moisés. Eles saem daquela condição de escravidão. Eles se tornam agora um povo livre, estão no deserto, rumo à terra prometida, a qual o Senhor já tinha dito já para Abraão. E agora o Senhor, Ele pede uma aliança, Ele faz uma aliança com o seu povo. E por isso que Ele diz aqui, olha, eu sou o Deus de vocês, eu quero me revelar ao meu povo, eu tenho uma aliança inquebrável com vocês. Então, vocês não vão se contaminar, vocês não vão servir outros deuses, vocês não vão fazer aliança com os pagãos, vocês vão ser um povo separado, um povo escolhido. E ali começa aquela jornada, uma jornada dificultosa, porque o que eles poderiam ter feito em 40 dias, eles levaram 40 anos. Olha como que as nossas escolhas, elas estão sim atreladas ao nosso destino profético. Como que elas estão bem conectadas com aquilo que nós podemos ou não fazer, devemos ou não fazer. E quando eu falo destino profético, eu falo daquilo que o Senhor, Ele separou da vontade dEle na eternidade. Existe a vontade perfeita do Senhor, existe a vontade permissiva. E quando nós não estamos na vontade perfeita, nós estamos seguindo de acordo com os nossos caminhos, e isso é muito perigoso, porque nós podemos sim atrasar propósitos de Deus para as nossas vidas. E isso a gente vê claramente aqui com o povo de Israel. Então aquilo que poderia ter levado 40 dias, levou 40 anos. E foi um relacionamento, foi uma jornada de muita murmuração, de muitos questionamentos, de momentos de altos e baixos, onde o Senhor se manteve fiel em todo o tempo, mas eles sempre inconstantes, mentes volúveis. Uma hora eles estavam felizes, outra hora eles estavam reclamando, eles queriam voltar para o Egito, e era uma oscilação, era uma coisa horrorosa, uma mente tacanha, uma mente de prisioneiros. Quando eles conquistam Canaã, quando eles conquistam as terras em volta, aí nós já estamos no tempo dos juízes. Aí o Senhor levanta Josué, levanta Gideão, levanta Débora, Baraque, vão se levantando os homens de Deus para conduzir o povo. E ali, através dos juízes, se levanta o último juiz, que foi o profeta Samuel, que era juiz e profeta. Ana orou, e aquele pedido de Ana estava de acordo com o pedido do povo. O povo estava clamando por um juiz reto e por um sacerdote que viesse, um profeta que viesse da parte do Senhor. E Samuel então cresce no templo, cresce se consagrando ao Senhor. A sua mãe o entregou como oferta, e ele cresceu servindo o profeta Eli. O profeta Eli teve alguns problemas com seus filhos não estavam em retidão,
E Samuel, então, ele assume aquele papel, ele se coloca, então, como juiz, como profeta. E chega nesse momento da era dos juízes, né, do fim desse momento, onde o povo de Israel já estava estabelecido, e eles começam a se corromper. E eles começam a olhar para os povos ao redor. E começam a querer ser como os povos. O Senhor disse desde o início: vocês são separados. Vocês são uma nação eleita. Eu não quero vocês misturados. Eu não quero vocês com esses costumes. E esse é o problema, né, da gente às vezes olhar tanto para o lado e achar que a vida do outro é melhor. Esse é o problema de viver de aparências, da gente se alimentar de aparências de outras pessoas, de situações que parecem que está tudo perfeito, que parece que está tudo ótimo, e a gente começa a se alimentar e a gente começa a querer aquilo que não é para nós. Por isso que a nossa identidade tem que estar muito firmada no Senhor, para que possamos sustentar aquilo que Ele tem para nós. É algo assim, extremamente determinante para as nossas vidas como servos de Deus, sabermos exatamente quem nós somos, para o que nós somos chamados, qual que é o nosso ministério, qual que é a nossa função profética aqui na terra. Se você não sabe, eu já te dou uma dica já, naquilo que você é extremamente atacado, é onde Deus já liberou um dom profético para você reverter isso e ser luz na vida das pessoas. Você só fica doente, não tem explicação. Você tem autoridade para reverter esse quadro e ser um agente, um transformador de cura do Senhor. Você está com um problema aí com finanças, você é um empreendedor, você entra num negócio, entra no outro, o negócio não está dando certo. Avalia isso aí com Deus, faz um propósito, um voto, sabe? Faz uma prova com Deus, porque com certeza você tem algo que Deus quer desatar para ser uma explosão no mundo espiritual. Isso é uma coisa assim que a gente vê muito acontecendo, pessoas que têm um acesso ao mundo espiritual, que vê manifestações demoníacas, as pessoas têm autoridade para poder dissipar espíritos das trevas, essas pessoas têm autoridade para poder libertar cativos. Então, você tem aí dons que Deus te deu, dons que são irrevogáveis, mas que precisam de direcionamento e da unção do Senhor Jesus. Porque quando nós sabemos qual que é o nosso dom, qual que é o presente de Deus dos céus para nós, a gente sabe como se prevenir, como se defender dessas ilusões aí das trevas, dessas ilusões que o mundo nos oferece. E Israel começou a olhar para o lado, Israel começou a querer ter um rei. Eles ficaram quase 400 anos subjugados, escravos, sendo açoitados. Eles não tinham uma alimentação adequada, eles não tinham o direito de ir e vir, de adorar ao Senhor, de celebrar as festas. Eles estavam sendo assassinados. A gente vê quando Moisés nasce que acontece ali uma morte de crianças, uma morte em grande quantidade, porque Faraó não queria que os meninos se reproduzissem. Então, mesmo diante de todos esses castigos, de tudo que foi imposto a eles, se tornou simplesmente uma mera lembrança. E eles começam a falar: não, nós queremos um rei. É como se eles dissessem assim: olha, eu quero a escravidão de novo. Eu quero novamente estar sobre o domínio de um homem. Eu quero que um homem tome as decisões da minha vida. Deus falou: mas não é isso que eu quero para vocês. Eu não tenho isso, eu tenho uma aliança, eu tenho profetas, eu tenho festas bíblicas sagradas, eu vou me manifestar, eu vou me revelar para vocês. Essa foi
a finalidade da Arca da Aliança, do templo. Então o Senhor, Ele queria um relacionamento direto, sem intermediários.